Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. No estudo anterior nós falamos a respeito da mulher samaritana. Uma mulher que revelou um desejo de receber a água da vida, a água que somente Jesus Cristo pode nos dar, para que ela jamais tivesse sede, para que ela pudesse receber esse dom de Deus, que Cristo Jesus revelou a ela que se ela conhecesse esse dom de Deus, ela iria querer ter este dom, pegar para si. E hoje nós queremos olhar o capítulo 3 de João, capítulo anterior à história da mulher samaritana, que nos fala sobre um homem, nos fala sobre Nicodemos. Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Nicodemos, um homem que ocupava uma posição no Sinédrio, que era o órgão julgador dos judeus, o órgão também político, era o órgão de governo dos judeus, apesar de que os judeus estavam sob o domínio de Roma. E diz assim o versículo 2 do capítulo 3 de João. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se não estiver Deus com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O encontro de Nicodemos com Jesus foi um encontro muito marcante, muito significante para a vida de Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa muito importante, muito bem vista no meio dos judeus. Nicodemos era uma pessoa daquilo que hoje nós chamaríamos então da classe alta, chamaríamos da elite do povo judaico, como alguns denominam assim. E aquele homem, Nicodemos, era uma pessoa influente, mas ele era influente não apenas porque ele tinha uma cadeira no Sinédrio. Para alcançar essa cadeira no Sinédrio, ele tinha que ter bom testemunho das pessoas, ele tinha que ser profundo conhecedor das leis, ele já tinha que ter uma certa idade, ele não poderia ir jovem para o Sinédrio, porque era necessário demonstrar experiência, era necessário estar entre os anciãos e poder conversar em pé de igualdade. Ele exercia liderança entre os judeus por estar no Sinédrio. E para alcançar aquela posição no Sinédrio, ele tinha que demonstrar até mesmo sabedoria. Quando era colocado uma questão para julgamento, ele tinha que dar as suas opiniões e opiniões maduras, demonstrando então que ele sabia fazer a distinção entre o certo e o errado. Este era o papel do Sinédrio. E o Sinédrio tinha que conduzir a vida religiosa do povo judeu. Veja então que Nicodemos estaria classificado entre o grupo de pessoas boas, justas e honestas da época de Jesus. E, no entanto, ele procura a Jesus
E Jesus, sendo ainda jovem, nos seus 30 anos, no início do seu ministério, vem então Nicodemos, procura Jesus e o chama de mestre, demonstrando então que Nicodemos tinha um certo grau de humildade por reconhecer em Jesus uma autoridade que normalmente era conferida aos mestres depois de muitos anos andando com um outro mestre, até que ele recebesse então autonomia. E agora Nicodemos chega para Jesus e declara que reconhece, que vê em Jesus que ele vinha da parte de Deus. Ele diz então que ninguém poderia realizar os milagres que Jesus estava fazendo se não fosse por meio de Deus, se Deus não estivesse com ele. Primeiramente, Nicodemos dá testemunho a respeito de Jesus. Ele reconhece o poder de Deus. E é importante para as nossas vidas reconhecermos o poder de Deus, o que Deus tem feito. Nicodemos estava olhando o que Jesus estava fazendo e viu que o que Jesus fazia provinha então de um poder divino. E nós temos que reconhecer aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e que isto provém de um poder divino, de um poder soberano, daquele que domina céus e terra. E é preciso nós fazermos isso como Davi fez ao observar a grandeza do universo, ao reconhecer o quanto Deus é grande e poderoso por manter os astros nos seus lugares, por dar aquilo que nós chamamos de leis da natureza, para que todas as coisas sejam regidas de acordo com uma ordem estabelecida, demonstrando a sabedoria de Deus ao colocar os limites em todas as coisas. E nós precisamos, então, reconhecer esse poder e a ação de Deus no nosso meio. E Nicodemos estava reconhecendo a ação de Jesus Cristo no meio do seu povo. Há muitos que dizem que Nicodemos, ele procurou a Jesus à noite para que ele não pudesse ser visto. Essa é uma interpretação que cabe a quem faz. Particularmente acho que poderia ser em razão disso, realmente, porque Nicodemos não se manifesta de imediato um seguidor de Cristo, mas ele procura agora de um modo escondido, de um modo velado, não público, ter esse encontro com Jesus, mas ele estava interessado sobre uma questão muito importante. A questão sobre a sua alma, a questão sobre a vida eterna. E ele estava preparado agora para ver alguma coisa dita por Cristo Jesus que pudesse demonstrar o poder de Deus. E quando Nicodemos fala dos feitos de Jesus Cristo, dizendo que aquilo que ele estava fazendo requeria que fosse da parte de Deus, Jesus vai a uma resposta direta, um pouco diferente daquilo que ele estava esperando ouvir. Ele esperava talvez ouvir uma justificativa de que não, que realmente ele era o enviado de Deus, mas Jesus vai direto a um ponto que ele precisava ouvir. Ele diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, Jesus não dá continuidade ao argumento de Nicodemos, mas Jesus diz: olha, mais importante do que você discutirmos aqui se eu vim da parte de Deus ou não, o mais importante é que você veja a Deus. O mais importante é que você possa ver o reino de Deus, para que você possa nascer de novo. E Nicodemos, mais do que
de forma correta, ele diz então, como que pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe. E ele quer saber então, como que uma pessoa pode nascer de novo? E Jesus diz então para ele que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O entendimento para o nascer da água e nascer do Espírito, alguns entendem que a água está relacionada ao batismo ou está relacionada à questão da palavra de Deus, que é como uma fonte de água viva para nós. E Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito. Porém, logo em seguida, no versículo 6, Jesus diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aliás, por dizer isto, a interpretação sobre a água pode sofrer uma modificação. E alguns interpretam então que este nascer da água está se referindo ao parto, à geração da criança que é no líquido amniótico. Fazendo uma referência então que é preciso nascer da carne e também nascer do Espírito. Ou seja, é necessário que sejamos homens, nascidos da descendência de Adão, mas é necessário que sejamos também filhos de Deus, nascidos da descendência de Cristo Jesus, que é o segundo ou o último Adão. Nós vemos então que Jesus está dizendo para ele que era necessário nascer como homem da carne, e isto é carne, mas que é necessário nascer do Espírito. Se nós temos a vida como homens, agora precisamos alcançar a vida de Deus. A vida que será gerada no nosso espírito. A vida que será gerada quando recebemos então o Espírito de Deus, para que possamos receber a natureza de Deus. Enquanto homens, a nossa natureza é meramente humana. Mas se nós nascemos do Espírito, nós recebemos agora a natureza de Deus. Há muitas pessoas que costumam fazer relatos, uma alegoria de como seria a entrada dos homens nos céus. E dizem então que quando chega à porta dos céus, ali lhe é perguntado: o que você fez? Ora, não importa o que nós fizemos, por mais bondoso que alguém possa parecer ser, por mais justo que possa parecer, como foi Nicodemos, se o próprio Nicodemos chegasse então nesta alegoria às portas dos céus e querendo justificar o que ele fez: eu fui zeloso da lei, eu fui mestre na palavra de Deus, eu ensinei a respeito da palavra de Deus, eu cumpri todos os mandamentos, eu pratiquei a justiça, eu dei esmola aos pobres, eu ajudei os necessitados. Nada disto justificaria a entrada dele nos céus. A questão para entrar nos céus é: quem é seu pai? Qual a sua natureza? No reino dos céus, somente entram aqueles que são nascidos de novo, nascidos do Espírito. E veja que quando Cristo Jesus diz que é necessário nascer de novo, não é ter uma natureza dupla, não é ter uma vida dupla, não é ter a natureza carnal e a natureza de Deus. É nascer de novo. Para nascer de novo, é preciso também
morrer. É preciso morrer para então nascer de novo. E não se trata de reencarnação. A palavra de Deus, a Bíblia, em nenhum lugar dá espaço para que nós possamos interpretar qualquer tipo de reencarnação. Aqui ele está dizendo que é necessário nascer do Espírito. Mas para nascer do Espírito é preciso morrer na carne. Mas como se dá isso? E Paulo então nos explica. E o próprio Cristo diz, um pouco mais à frente, não lemos o texto, mas ele diz que era necessário que Cristo, ele mesmo, fosse levantado sobre o madeiro, assim como Moisés levantou a serpente no deserto e deu vida às pessoas que eram mordidas pelas serpentes numa peste que teve, numa infestação de serpentes no acampamento, que quando elas mordiam as pessoas, eles morriam. O próprio Deus mandou que pudesse levantar uma serpente de bronze e as pessoas teriam que ir até a serpente quando fossem picadas por uma serpente, ir até a serpente de bronze e poder olhar, para que pudessem ter fé. E olhando então para aquela serpente que foi levantada sobre uma vara, elas então continuavam vivendo. Isso para poder demonstrar numa alegoria como seria a questão da cruz de Cristo Jesus. Porque Cristo foi levantado em uma cruz e ele diz que assim como foi levantada a serpente, ele também seria levantado na cruz. E todos então que pudessem olhar para ele, olhar para a crucificação de Cristo, tendo fé, poderia então nascer de novo. Poderia se identificar com Cristo e morrer com ele. Esta compreensão sobre morrer com Cristo foi ensinada na lei através dos sacrifícios de animais, em que a pessoa colocava a sua mão sobre o animal, como se estivesse então se identificando com ele, e aquele animal seria então o seu substituto. E é assim que Cristo é o nosso substituto. E nós alcançamos o favor desse substituto quando temos fé. E se temos fé, agora, olhando para o sacrifício de Cristo Jesus, nós morremos com ele, mas recebemos uma nova vida, porque ele ressuscitou e ele pode então nos dar esta nova vida. E quando recebemos a nova vida em Cristo Jesus, nós agora podemos ver o reino dos céus. Podemos ver a glória de Deus. Podemos ter a esperança de um dia habitar eternamente com Deus. E sabemos se morrermos antes da volta de Cristo Jesus, haverá um dia em que ele virá para nos levar em corpo, porque a nossa alma já se apresentará nos céus, mas ele virá para resgatar o corpo, porque ele quer que estejamos todos juntos num corpo glorificado. Essa é a maravilha da salvação, do resgate de Deus. Porque mesmo nesta carne corrompida pelo pecado, Deus quer nos restaurar para estar na presença dele. Ele quer nos restaurar para que possamos ter vida, e vida abundante, vida eterna, não uma vida de opressão como nós vivemos aqui, não numa vida de tribulação como temos aqui, mas uma vida na presença de Deus. E é por isso que, continuando a sua conversa com Nicodemos, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus é o nosso resgatador. É ele que veio para nos tomar, nos levar para a presença de Deus, para que pudéssemos ser reconciliados, porque ele pagou o nosso pecado. Nós já não temos que preocupar como pagar
os meus pecados, os meus erros. Como ser uma pessoa melhor. A religião, ela trabalha muito isso, ser uma pessoa melhor. Mas o cristianismo, que não é uma religião, o cristianismo, que é aqueles que creem em Cristo Jesus e seguem os seus ensinamentos, no cristianismo nós podemos ter a plena certeza de que nós não nos tornamos uma pessoa melhor porque nós praticamos bondade, mas Deus é que nos faz justos. Deus é que nos justifica e nós fazemos aquilo que é bom, que é agradável a Deus, que é justo, porque Ele já mudou a nossa natureza, porque Ele colocou a natureza de Deus dentro de nós. E agora o Espírito de Deus, junto com o nosso espírito, pode testificar que Ele é o nosso Pai. E assim nós temos o acesso, a entrada aos céus. Não porque fazemos coisas boas, não porque somos um cidadão exemplar no meio da nossa sociedade, mas porque nascemos de novo, experimentamos esse novo nascimento. E agora nós precisamos olhar para esse Jesus que foi levantado na cruz, sabendo que Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Não precisa fazermos mais nada para sermos salvos. Basta crer no seu sacrifício. E tendo crido no seu sacrifício, que possamos ouvir as suas palavras, ouvir os seus ensinamentos e andar em conformidade com aquilo que Ele nos ensina, em conformidade com a nova natureza que nós temos. Aquilo que foi colocado dentro de nós, que é o Espírito de Deus, vamos nos deixar ser guiados por esse Espírito. Que Deus possa nos abençoar e que a cada dia possamos andar na presença de Deus com a certeza de que somos novas criaturas. Não somos deste reino, não somos deste mundo, mas estamos aqui. E enquanto estivermos aqui, que sejamos então embaixadores, anunciadores das boas novas do reino, representantes de Cristo Jesus aqui na terra. Nós vamos orar. Pai de amor, obrigado por este dia, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pela consciência de que Cristo Jesus foi levantado em uma cruz para pagar os nossos pecados. Pela consciência de que nós somos pecadores. E pela consciência, ó Pai, que pelo sacrifício de Cristo nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. Te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra chega aos nossos corações e ela nos dá paz. Tua palavra chega às nossas mentes e podemos compreender, entender o Teu Evangelho, o plano que o Senhor colocou para que pudéssemos ser reconciliados contigo. Obrigado porque nós fomos reconciliados, nós encontramos em paz. E obrigado, ó Pai, porque a Tua paz, ela se faz presente nas nossas vidas e podemos cantar louvores a Ti, podemos bendizer o Teu santo nome, podemos a cada dia, ó Pai, ter comunhão contigo. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. É a nossa oração. Amém.